Olá, bem-vindos a mais uma análise detalhada aqui no nosso espaço. Olá. Hoje a gente vai mergulhar fundo eh, nas regras de pagamento pelo trabalho aqui no Brasil. Vamos usar a nossa boa e velha CLT e outros textos legais importantes. Isso aí. E a nossa missão aqui, né, é entender bem a diferença entre salário e remuneração. E vamos focar num ponto que sempre gera dúvida: o tal do salário utilidade. Exatamente. O que de fato compõe o pagamento do trabalhador, né? E quais são as regras do jogo? Perfeito. Para começar, então, acho que é crucial separar bem as coisas. Salário, bom. Salário é o pagamento direto pelo serviço, né? O combinado ali pelo trabalho feito. Uhum. Já a remuneração, ela é mais abrangente. É a soma desse salário com outras coisas que o trabalhador recebe. Tipo horas extras, adicionais, comissões, é, gratificações. A CLT organiza isso lá no artigo 457. Mas como é que isso funciona na prática, essa diferença? Então, o salário base, muitas vezes, ele parte de um piso, né? Uhum. Um piso que é definido para a categoria, geralmente em acordo ou convenção coletiva. Certo. Já a remuneração, como você disse, engloba um universo maior. É esse salário base, mais esses outros pagamentos. E é interessante, né, que a própria lei, com as reformas, foi até mexendo no que entra e no que não entra para calcular encargos, como alguns prêmios, abonos. Sim, é uma área que está sempre evoluindo um pouco. Uhum. E tem um ponto que sempre gera muita conversa, que é o tal do salário utilidade, às vezes chamado de salário in natura. A CLT também fala disso, artigo 458. Isso. A gente está falando daquelas situações onde parte do pagamento não é em dinheiro vivo, mas sim em bens ou serviços que a empresa fornece habitualmente. Pensa aí, moradia, alimentação, vestuário. Exato. E o ponto aqui, que é fundamental, é que a lei não deixa isso solto, sabe? Tem regras bem claras para que essas utilidades sejam, de fato, consideradas parte do salário. Ah, não é qualquer coisa então. Não mesmo. E tem limites, principalmente. Por exemplo, uma regra de ouro. O pagamento total que a pessoa recebe em dinheiro não pode ser menos que 30% do salário mínimo. Isso já garante uma parte em espécie. Entendi. Para não virar tudo benefício. Justamente. E mais, se a empresa dá, por exemplo, habitação ou alimentação como parte desse salário-utilidade, esses itens têm um teto. A habitação não pode passar de 25% do salário contratado e a alimentação 20%. Percentuais específicos. Sim, isso serve para proteger o trabalhador, né? Para evitar que a maior parte do pagamento seja feita com coisas cujo valor real pode ser, assim, meio discutível. Faz sentido. E olha que interessante, a própria CLT, no mesmo artigo 458, parágrafo 2º, já diz o que não é salário e utilidade, mesmo que seja a empresa fornecendo. É uma lista importante essa, ajuda a clarear muita coisa. Sim. Dá pra gente agrupar, né? Tem coisas que são pro trabalho mesmo, tipo uniforme, ferramenta. Isso, equipamentos de proteção. Exato. E tem outros benefícios que são mais para o bem-estar, para o desenvolvimento da pessoa fora do trabalho direto, tipo educação, sabe? Cursos, bolsas, transporte para ir e voltar do trabalho. Assistência médica, odontológica, seguros de vida, previdência privada. Até o Vale Cultura entrou nessa lista. Entrou. E essa distinção, ela é vital, porque se um benefício não é considerado salário, ele não vai entrar na base de cálculo de outras verbas. Ah, como férias, 13º. Exatamente. Férias, 13º, FGTS, INSS. Se não é salário, não incide nesses encargos. Separar o que é pagamento direto pelo trabalho e o que é um benefício, um suporte, tem um impacto financeiro direto, né? Sim. Tanto para a empresa quanto para o Com empregado. certeza. Falando em regras, em dinheiro, prazos são sempre importantes. O pagamento do salário mensal, por exemplo. Tem data certa? Tem sim. A regra geral é que deve ser feito até o quinto dia útil do mês seguinte ao que foi trabalhado. É o que diz o artigo 459 da CLT. Quinto dia útil, bom saber. E para quem, por acaso, precisar reclamar alguma diferença salarial na justiça? Tem prazo para isso também, né? Tem, e é um prazo constitucional, artigo 7º da Constituição. Geralmente são 5 anos, contados a partir do momento em que o direito poderia ter sido exigido, sabe? Mas tem um limite.
a ação tem que ser proposta em até 2 anos depois que o contrato de trabalho acabou. 5 anos durante até 2 anos depois. Entendido. E olha, a legislação trabalhista, ela é cheia daqueles salvo se, exceto quando. Essas exceções são super importantes para entender como a regra funciona na prática. Verdade. Sempre tem uma condição, uma vírgula ali. Sempre. Pega o caso dos descontos no salário, por exemplo. Artigo 462. A regra geral é: proibido descontar. O salário é protegido. Certo. Porém, aí vem as exceções. A lei permite desconto se for adiantamento, claro, se tiver alguma lei ou acordo coletivo permitindo, ou então em caso de dano causado pelo empregado. Dano. Mas como assim? Se o dano foi intencional, com dolo, o desconto é permitido. Agora, se foi sem querer, por culpa, tipo negligência, imprudência, aí só pode descontar se essa possibilidade já estava combinada antes no contrato de trabalho. Entendi. Precisa estar previsto. Exato, e isso mostra bem aquele equilíbrio que a lei tenta buscar, né? Entre proteger o salário, que é sagrado, e permitir certos ajustes ou responsabilizações na relação de trabalho. É um balanço delicado. E outro exemplo dessa flexibilidade, acho, está na própria regra do pagamento mensal que a gente falou. Sim, Ela é a norma geral, lá do 459, mas ela mesma diz que não se aplica igual para comissões, percentagens, gratificações. Essas têm regras próprias de quando podem ser exigidas. perfeito. O artigo 466 trata disso. Para comissões, por exemplo, o pagamento só é exigível depois que a transação que deu origem a ela for concluída. Faz todo sentido para quem trabalha com vendas, por exemplo, né? A venda tem que se concretizar. Claro. Isso mostra bem como a legislação tenta, assim, se adaptar às diferentes realidades do mercado. Reconhece que nem todo mundo recebe um salário fixo mensal da mesma forma. A lei busca criar mecanismos que funcionem para diferentes tipos de contrato. No fim das contas, então, o que a gente tira disso tudo? É fundamental entender bem essa diferença: salário e remuneração. E as regras específicas do salário-utilidade, com suas exceções. Com certeza. Saber o que realmente compõe o pagamento, como ele é regulado. Isso impacta diretamente os direitos, os deveres e, claro, o bolso, né? Tanto de quem emprega quanto de quem trabalha. Sem dúvida. E fica até uma reflexão para o futuro, né? O mundo do trabalho está mudando tanto. Muito. Novas formas de trabalho, novos benefícios surgindo, muitos digitais, mais intangíveis. Como será que a legislação vai conseguir acompanhar isso? Como garantir que o conceito de salário e a proteção que vem com ele continue relevante e justo diante dessas novidades todas do mercado? É um desafio constante. Uma ótima questão para a gente pensar. Bom, para quem gostou dessa nossa análise e quer mais conteúdo assim, considere compartilhar e, claro, se inscrever no nosso canal. Isso aí. A gente se vê na próxima. Até lá.